Então, boa tarde a todos, né? Então, inicialmente, eu queria agradecer a toda a comissão organizadora do Congresso pela lembrança do meu nome e por eu estar aqui para falar de um tema que hoje é o tema principal, né, da minha área de interesse, de estudo do doutorado também, que é probióticos. Bom, é sempre um desafio falar de probióticos, né? É sempre muito difícil a gente falar de probióticos, principalmente na área da nutrição, porque além de toda, né, complexidade do indivíduo, a gente tem que passar a entender a complexidade das bactérias. Então, hoje, né, boa parte da minha aula, a gente vai falar um pouquinho de bactérias e do quanto elas são complexas também e o quanto é difícil a gente estudar probiótico. Bom, é de extrema relevância, né, eu declarar que eu não possuo qualquer conflito de interesse para essa apresentação, principalmente porque eu estudo probiótico atualmente. Bom, eu vou passar alguns slides um pouco mais rápido para a gente poder refletir sobre alguns slides mais para frente que são de extrema importância. Então, a gente tem já uma clássica definição de probiótico muito bem aceita, mas essa definição ela passou por revoluções ao longo do tempo e, em 2001, a FAO e a OMS propuseram essa definição que é vigente atualmente, né? Que probiótico é definido como micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem um benefício à saúde do hospedeiro. Apesar dessa definição ser extremamente aceita, a gente hoje tem perguntas a serem questionadas sobre essa definição. Então, quem são esses micro-organismos vivos? De quem que eu estou falando? Quais são essas quantidades adequadas? Será que a gente tem uma quantidade adequada? Quais benefícios eu estou falando? E quem é o meu hospedeiro? Então, frente a essa definição, apesar dela ser muito bem aceita, a gente tem visto questionamentos a partir dela. Bom, quando eu falo de probióticos, todo mundo aqui na sala já deve ter visto ou já deve ter ouvido falar que as principais, né, espécies estudadas, elas pertencem a 2 gêneros principais, que são os lactobacillus e os bifidobacteriums. Realmente, esses são os gêneros mais descritos, mais estudados há muito tempo na literatura. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês da carinha, né, desses gêneros lactobacillus e bifidobacterium. E aí eu vou contar para vocês que dentro desses gêneros, eu tenho um mundo de espécies. E aí eu tenho que lembrar lá da minha biologia, né, muitas vezes, para entender a diferença de gênero e espécie. Então, dentro do gênero de lactobacillus, eu tenho o meu lactobacillus plantarum, eu tenho lactobacillus acidófilos, eu tenho lactobacillus rhamnosus, GG, enfim, eu tenho uma infinidade aqui de espécies pertencentes ao mesmo gênero. E hoje o questionamento é, será que elas são iguais? Muitos diriam que sim, porque pertencem ao mesmo gênero. E, mais recentemente, a gente tem visto que elas são muito diferentes. E, principalmente, por conta dessa morfologia. Elas apresentam particularidades em suas morfologias. Então, o Lactobacillus plantarum apresenta uma molécula única dele, enquanto o Lactobacillus acidófilos apresenta uma outra molécula de sinalização. O Rhamnosus, uma outra. Então, a gente tem uma gama de possibilidades dentro desses gêneros. E a mesma coisa acontece para os lactobacilos. Opa. Acho que travou? Acho que não está indo. Agora foi. E a mesma coisa aqui para os bifidobacterium. Então, dentro desse gênero, eu tenho inúmeras espécies diferentes. E aí é muito comum, né, a gente vê na prática clínica as pessoas prescrevendo probióticos. E aí eu sempre pergunto, né, por que você está prescrevendo esse probiótico? Ah, porque é do gênero Bifidobacterium e Lactobacillus. Eu sei que é benéfico. E olha as diferenças inúmeras entre eles. Então, eles não são iguais. E aí, mais recentemente, a gente tem discutido na literatura que, para além das espécies, eu tenho as cepas. Então, cada uma dessas bactérias tem uma identificação a mais. E elas são diferentes entre elas. Então, quando eu falo de Lactobacillus rhamnosus GR1 TM, ele é diferente de Lactobacillus rhamnosus GG.
poxa, Camila, mas você falou que Lactobacillus rhamnosus está dentro lá do gênero Lactobacillus. Achei que parava aí. Não. Para além das moléculas determinantes do Lactobacillus rhamnosus, eu posso ter diferenças morfológicas que determinam a atuação da cepa probiótica. Portanto, esses probióticos eles não são iguais. E eles provavelmente têm mecanismos diferentes. E, para além disso, a gente sabe hoje que esses probióticos que são diferentes, apesar de pertencerem à mesma espécie, colonizam o seu trato gastrointestinal de maneira diferente, porque apresentam mecanismos diferentes. Portanto, a eficácia ou a magnitude de efeito entre eles é diferente. Então, quando alguém pensar se querem prescrever um probiótico, minimamente esse profissional ele precisa identificar a cepa. Atualmente, a gente tem muitos produtos no mercado que não são identificados cepas e são comercializados. A Anvisa lançou uma nota recentemente em que, a partir de um determinado momento, né, daqui para frente, todos os produtos comercializados, chamados de probióticos, precisarão identificar as cepas, porque os mecanismos são diferentes, os efeitos são diferentes. Bom, e aí, quais são esses mecanismos? Quando eu falo de mecanismos de probiótico, eles são generalistas. Então, a gente sabe que, na maioria, os probióticos podem modular o sistema imunológico, eles podem promover um fortalecimento da função barreira intestinal, eles podem produzir substâncias antimicrobianas, eles podem excluir alguns patógenos presentes na sua microbiota intestinal, inclusive, eles podem inibir que esses patógenos colonizem a sua microbiota intestinal. Mas nada disso adianta, nenhum mecanismo é funcionante se esse probiótico que foi suplementado, enfim, foi consumido, nada adianta, né? Nenhum mecanismo acaba sendo explicativo se esse probiótico não chegar lá no seu intestino e não for capaz de colonizar a mucosa. E aí, acho que é o assunto mais diferente da aula que eu acabei escolhendo para trazer aqui para vocês, porque é um assunto que ainda é pouco estudado e ainda é pouco falado. Então, eu e a Juliana, a gente sempre conversa de probióticos e a gente fala, né? Nossa, os mecanismos são lindos. As revisões da Nature são maravilhosas, mas os mecanismos são apenas mecanismos. Então, a gente precisa entender algo que a gente chama de colonização da mucosa e do lúmen do trato gastrointestinal. Quando eu falo dessa colonização, o que é isso, né? O que eu estou falando? Ela diz respeito à capacidade desses probióticos chegarem lá no seu intestino e colonizarem, ou seja, se fixarem de uma maneira transitória ou estável, né, ou perdurar por mais tempo ali na mucosa do trato gastrointestinal. Esse processo, né, de adesão bacteriana, ele tem, enfim, uma fase mais inicial e depois uma interação um pouco mais específica. Mas, como eu falei para vocês, essa colonização bem-sucedida é o fator-chave e é o fator que vai determinar uma interação entre você e aquele probiótico consumido. E, principalmente, vai determinar se aquele probiótico que foi consumido confere algum tipo de benefício à saúde. Bom, o que tem de novo nisso? Que os estudos, quando a gente fala de colonização, eles ainda são muito incipientes. Então, a gente ainda tem pouca evidência de que e como os probióticos chegam no trato gastrointestinal e são capazes de colonizar esse trato gastrointestinal. A maioria dos estudos ainda são in vitro. Quando eu penso, né, em avaliação, eu tenho métodos ainda pouco robuscados na maioria dos estudos. E eu vou discutir aqui com vocês, para a gente refletir, muitos trabalhos utilizam a amostra fecal para avaliar se esses probióticos colonizaram o trato gastrointestinal. E aí já começa um grande questionamento quando a gente fala dessa amostra fecal, porque agora está na moda a gente pedir para o nosso paciente fazer o teste da microbiota intestinal. E aí a gente tem visto um corpo de evidências já mostrando que esses testes têm limitações e que a amostra apresenta uma limitação quando eu estou falando de colonização. Bom, então, algumas perguntas precisam começar a ser respondidas. Os probióticos eles são capazes de colonizar a mucosa intestinal durante o consumo? Porque se eu não colonizo,
os mecanismos não acontecem e eu não tenho efeitos ou benéficos ou negativos. E a segunda pergunta, os probióticos colonizam persistentemente a mucosa intestinal após eu parar o consumo? No nosso estudo, eu vou mostrar para vocês mais para frente, a gente trata eles durante 3 meses com probióticos. E aí a gente está fazendo um follow-up e eles estão voltando depois de 1 ano. E um dos pacientes, né, perguntei para ele se ele achava que tinha tomado probiótico ou placebo, e ele falou que achava que tinha tomado probiótico. E aí acabou o estudo, ele foi na farmácia comprar probiótico. E ele era placebo, gente, então ele errou muito. E aí ele falou para mim, Camila, é insustentável a gente tomar a quantidade que era exigida no estudo financeiramente, 2 vezes, né, 2 sachês por dia, enfim, por muito tempo. Então, a gente também tem que considerar, será que os pacientes conseguem sustentar essa suplementação por muito tempo? Bom, esse é um estudo clássico, né, e pouco lido, infelizmente. Ele está publicado na Cell, não é um estudo fácil de ler, é um estudo que tem páginas e páginas, tem experimentos com animais e humanos, mas é um estudo muito importante para quem gosta, né, ou se interessa pela área de microbiota intestinal, mais especificamente de probióticos. Então, eles usaram a metodologia hoje, padrão ouro, para avaliar a colonização de diversas áreas do nosso trato gastrointestinal de 25 participantes saudáveis. O que eles encontraram? O primeiro achado, vocês não precisam entender esses gráficos difíceis, mas a mensagem é, como já era esperado pelos autores, a composição do microbioma ela variou ao longo de todo o trato gastrointestinal. Então, a composição das amostras de diferentes regiões, elas eram diferentes entre si e o mais importante, gente, olha aqui, elas eram muito diferentes das bactérias que estavam nas minhas fezes. O que isso quer dizer, Camila? Isso quer dizer exatamente aqui o que está na conclusão, que as fezes não representam as bactérias que estão no meu intestino e, mais do que isso, elas não representam as diferentes porções colonizadas. Eu tenho inúmeras regiões. Então, quando eu falo de microbiota intestinal, às vezes eu tenho que me referir. Estou falando de uma região mais distal ou não? De que região eu estou falando, né? Geralmente a gente fala ali da região mais distal por conta do cólon, mas a gente tem outras regiões que também são importantes, também exercem funções importantes, sejam elas locais ou sistêmicas. Portanto, além, né, dessas limitações metodológicas, o que a gente tem visto? Primeira coisa é que as fezes não representam a colonização da microbiota intestinal, então isso é um ponto importante. E aí, será que adianta, né, a gente pedir o teste da microbiota intestinal para os pacientes? E aí, uma outra questão importante apontada, e aí, na minha humilde opinião, acho que o ponto mais importante a ser pensado, e que eu quero que vocês levem de mensagem para casa, é que a colonização por probiótico, seja ela na mucosa ou no lumen do trato, ela é específica para cada indivíduo. A gente já tinha um corpo de evidências que caminhava para esse achado, mas cada vez mais os artigos publicados, né, por Zimora, que é um grande pesquisador da área, têm mostrado que a colonização probiótica ela é individualizada. O que eles encontraram aqui? Vou mostrar no próximo gráfico que eles suplementaram probióticos para 2 grupos e o placebo. O que a gente consegue ver aqui nesse gráfico, né? Eu tentei aqui traduzir para vocês. Que existiam, dentro de uma amostra que foi suplementada, aqueles que colonizaram com as bactérias que foram suplementadas, ou seja, eu suplementei o probiótico e aquelas bactérias estavam no trato gastrointestinal. E tinham aqueles que foram suplementados e não tinha nada daquelas bactérias que foram suplementadas. Portanto, parece que indivíduos com as mesmas características fenotípicas, ou seja, um IMC similar, uma idade similar, características muito parecidas, respondem diferente
a suplementação de probiótico. Então, eu tive ainda, dentre esses que foram colonizados por probióticos, 2 que chamam muito a nossa atenção. Eles foram muito colonizados. Outros 2 foram colonizados, né, outros aqui em verdinho, foram colonizados, mas em menor magnitude. Isso chama muito a nossa atenção, principalmente porque qual fator determinaria eu colonizar e a Bárbara não colonizar a mesma suplementação de probióticos? A microbiota ou o microbioma intestinal basal desse indivíduo, que foi construído desde o início da vida. Ninguém aqui sabe quais são as bactérias predominantes no seu trato gastrointestinal. É muito difícil a gente reconhecer quem é o microbioma intestinal de cada um. Então, quando eu vejo uma prescrição de probióticos, gente, eu fico um pouco espantada, porque é um tiro no escuro. Ninguém sabe o que está suplementando, se vai colonizar ou não, se vai ter benefício ou não. Então, não faz sentido. Para começar, o ponto de partida é eu não tenho nenhum raciocínio se eu não sei sobre o microbioma intestinal do meu indivíduo para a prescrição de probióticos. Pode ser que ele colonize, pode ser que não, e você também não vai saber. Então, é um achado que a gente precisa começar a refletir. Bom, e aí outra pergunta, né? Porque eu acho engraçado que as pessoas acham que probiótico dá na água, né? Então, toma aí por 3 meses, por 1 semana, por 20 dias, com base em que eu ainda não descobri. Então, o que a gente tem visto na literatura? Será que, se eu parar de tomar esses probióticos, o profissional pediu para eu suplementar durante 3 meses, eu parar de tomar, será que esses probióticos ainda vão ter efeitos? O que esse artigo achou? Que mesmo aqueles que foram muito respondedores à colonização de probióticos, eles tiveram uma colonização transitória, ou seja, ela foi parcial. A partir do momento que eu parei a suplementação, essa presença dessas bactérias diminuiu e essa colonização logo sumiu depois de um tempo. Portanto, se eu tiver algum efeito, ele também é transitório. Então, será que a gente tem que tomar probiótico para sempre? É uma reflexão também a ser feita. Bom, eu vou correr um pouquinho para a gente falar um pouquinho dos efeitos. Então, eu falei um pouquinho dos mecanismos generalistas, falei da importância da gente refletir na colonização. E o que a gente tem de efeito, né, clínico? Qual é a relevância clínica de eu suplementar probiótico? A gente publicou recentemente uma revisão de escopo, em conjunto com a Juliana e um outro pesquisador, e a gente quis entender um pouquinho sobre a magnitude de efeito, sobre alguns fatores de risco associados à doença cardiovascular. Opa. O que a gente encontrou? Oh, meu Deus. O que a gente encontrou? Que alguns probióticos parecem ter efeitos positivos sobre alguns fatores de risco, né, como colesterol total, LDL, TG, glicemia. No entanto, a gente não viu nesses artigos, né, efeitos sobre o HDL e o timal. E o mais importante disso é que o tamanho de efeito foi muito pequeno. Então, será que, pensando clinicamente, eu tenho alguma relevância em relação à suplementação probiótica? Também uma outra reflexão. Atualmente, eu conduzo na Unifesp, em conjunto com vários pesquisadores, inclusive minha aluna de iniciação científica, que colabora muito nesse projeto, está aqui presente. A gente suplementa probióticos junto de uma restrição calórica adequadamente, né, calculada. Então, os macros são muito bem ajustados, enfim, eles passam por um processo de educação nutricional, é um estudo super grande. E o que a gente tem visto? A gente pensou assim, se o probiótico sozinho não funciona, será que se eu adicionar ele a uma intervenção que já é potencialmente reconhecida, ele tem algum efeito adicional? Resposta para vocês. Até o momento, sobre vários marcadores indiretos e diretos de risco cardiovascular, não tive diferença entre os grupos. Ou seja, a dieta foi muito potente e o efeito adicional do probiótico não existiu. Portanto, eu não preciso adicionar probiótico à minha conduta dietética. Então, esse estudo tem
tem o objetivo, né, de trazer algumas respostas nesse sentido. Bom, segurança no consumo de probióticos. Eu já ouvi muitas pessoas falarem: probióticos não faz mal, isso é muito benéfico. Será? Vou passar rapidinho sobre esse estudo que foi publicado no The Lancet. Em pacientes com pancreatite aguda, uma suplementação não reduziu o risco de complicações infecciosas e foi associada a um risco de mortalidade. Portanto, a gente também tem que tomar cuidado com a suplementação de probióticos. Passando um pouquinho para os pós-bióticos, eles são diferentes dos probióticos, então eles têm uma definição diferente e são definidos hoje como uma preparação de micro-organismos inanimados e seus componentes que conferem um benefício à saúde do hospedeiro. Bom, a gente tem algumas possibilidades, né, de substâncias caracterizadas como os pós-bióticos, como ácidos graxos de cadeia curta, como a Juliana falou, vitaminas, algumas enzimas, alguns peptídeos ali microbianos, mas se a área do probiótico ainda é muito incipiente, a dos pós-bióticos mais ainda. A literatura para aqui, de novo, em discutir mecanismos. Eu até brinquei com a Juliana, né, que eu fui procurar alguma revisão sistemática, a gente não tem. Então, os estudos clínicos com pós-bióticos são muito incipientes e a gente ainda não tem, além de mecanismos, respostas para a efetividade da suplementação direta ou indireta de pós-bióticos. Bom, algumas mensagens para casa, já estou terminando, que o meu tempo acabou. A maior parte do conhecimento disponível sobre os mecanismos de ação dos probióticos é baseada em pesquisas científicas realizadas in vitro, em cultura celular, em animal e em ex vivo, ou seja, não refletem a complexidade do ser humano ou de uma pesquisa clínica. Apesar dos mecanismos, né, dos probióticos, não foram todos os mecanismos evidenciados para todas as cepas existentes. Então, se eu tenho uma cepa e um mecanismo evidenciado, se eu encontrar uma outra cepa daquele mesmo gênero e espécie, pode ser que não seja igual. E aí, os benefícios provavelmente também serão diferentes. Bom, para além dos mecanismos, como a gente falou, a gente tem que considerar, a partir de agora que vocês aprenderam, um aspecto super fundamental, que é a colonização da mucosa intestinal, e que ela é individual. Eu ainda não sei se eu colonizo, se a Bárbara coloniza. A gente ainda não tem testes e metodologias específicas para avaliar, além, né, da área da pesquisa, com tamanho e eficiência. Há indicativos, então, de que as amostras de fezes não refletem com precisão a composição e a função do microbioma intestinal e da mucosa. Há uma variação da colonização dos probióticos entre os indivíduos, como a gente viu. Portanto, existe uma especificidade em relação à colonização, e isso parece ser dependente do microbioma basal, que foi construído ao longo da vida, principalmente durante os 3 anos de idade. Os efeitos dos probióticos, eles são dependentes da dose, da cepa e do tempo de suplementação. E nas doenças cardiovasculares, os efeitos são bem heterogêneos, e essa heterogeneidade começa a ser explicada, pessoal, principalmente por conta da colonização. Então, as coisas estão começando a conversar. Na nossa amostra, hoje, no estudo clínico, a gente tem respondedores e não respondedores. Então, se a gente vê lá o desvio padrão para algumas variáveis, são gigantes. E os tamanhos de efeitos são pequenos. Se os estudos com probióticos ainda são muito novos, os estudos com pós-bióticos ainda mais, e, em sua maioria, eles limitam-se apenas a explorar os mecanismos de ação. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em só se respaldar na conduta clínica quando a gente fala de mecanismos de ação. Mecanismos de ação é uma coisa. Quando eu falo de efetividade e evidência clínica, eu estou falando de outra coisa. Bom, aqui fica meus agradecimentos, sem qualquer conflito de interesse. Meu agradecimento às agências de fomento, que hoje são essenciais para a gente conduzir, né, as pesquisas clínicas com probióticos aqui no Brasil, as universidades parceiras, ao todo o meu grupo, né, desse estudo clínico de obesidade e microbiota do Estado de São Paulo, ao laboratório de pesquisa ao qual eu pertenço,
E a SOCESP, mais uma vez, pelo convite. Fica aqui meu e-mail. Obrigada.